para mim. Vai ser uma alegria. Queridos, eu vou pedir para que aqueles que puderem, fechem os olhos por um instante, curva a cabeça comigo, vamos buscar a face do Senhor. Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu nome. Nosso coração se alegra, Deus, de ver pessoas reunidas com o propósito de aprender do Senhor. E nós reconhecemos, Deus, que em nós não há força ou poder algum, senão o que vem do Senhor. Por isso, nessa hora, pedimos a tua bênção, tua direção, a tua orientação. Queremos aprender do Senhor, queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração nessa noite. E, Deus amado, toma cada vida aqui nas tuas mãos, individualmente. Visita cada lar aqui representado. Abençoa, dirige esse nosso encontro. Nós queremos fazer tudo para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje o tema é muito legal. Hoje é literalmente um tema que mexe com a gente. E, lógico, eu vou começar a abrir a apresentação aqui para vocês. E à medida que vocês vão visualizando aí, a gente vai seguindo em frente. O nosso querido Tiago, nós chegamos agora num capítulo que eu falei para vocês que era um capítulo bem interessante. Então, agora, nesse capítulo, ele começa a falar algumas coisas sobre o mundo e sobre a igreja. Igreja e o mundo. Enquanto não fica nítida a diferença, ela perde a sua voz profética. Eu vou repetir. Igreja e o mundo. Enquanto não fica nítida sua diferença, a igreja perde a sua voz profética. E a gente tem uma dificuldade danada. Porque no nosso igrejês, a gente costuma sempre falar de mundanismo de mundo. Filo, um dos escritores da patrística, formadores do pensamento cristão, ele escreveu assim: considerem a contínua guerra que prevalece entre os homens até os tempos de paz, a qual existe não só entre nações, países e cidades, mas também entre as casas particulares, nas famílias, ou mais ainda, está presente em cada indivíduo. Observem a inexprimível tempestade que ruge nas almas dos homens, excitada pelo violento ímpeto dos assuntos da vida. E eles perguntarão se é que alguém que possa desfrutar de tranquilidade no meio do fluxo desse mar enfurecido. Essa colocação do Filo de Alexandria, ela é bem interessante, porque ela vai de encontro ao que Tiago nos revela no começo do capítulo 4. E ele começa dizendo assim, o capítulo 4, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê. Olha que legal. Não tem porque não pedem. Aí você fala para mim, peraí, Betão, o que esse cara está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ele usa alguns trechos aqui, de onde vem, e olha só o que ele coloca, guerras. De onde vêm as guerras? Aí você vai entender, ele está falando de guerra, nós estamos vivendo uma guerra agora. A Ucrânia não está lá guerreando lá, se defendendo da Rússia? É a primeira coisa que nos vem à cabeça, e ele está falando isso mesmo. O termo que ele usou no grego aí, polemoi, é guerra mesmo. Aí você vai falar assim, peraí, Betão, o que ele quer dizer com guerra? Literalmente, guerra. E contendas. Ele usa para contendas o Macai, que é batalha. Aí ele fala assim, então... E foi traduzido para a gente como contendas. E olha o que ele está dizendo, de onde vêm as guerras e contendas, percebam que há entre vocês. Ele não está se referindo a uma guerra que está acontecendo num outro país. Essa carta não foi escrita foi escrita para várias... você falou que foi escrita para várias pessoas, que era uma carta circular. Mas ele está dizendo entre vocês.
Perceba que ele está falando de uma coisa que está acontecendo dentro da igreja. Você percebe que nós estamos trazendo todo um compêndio, desde lá do começo de Tiago, e ele está tratando com a igreja. Aí você vai falar assim, então, tem guerra dentro da igreja? Meus irmãos, eu estou há 44 anos no Evangelho, desde que entreguei minha vida para Jesus. Eu já vi igreja se dividir. Igreja! Igreja. Olha que coisa louca. Pessoas que são chamadas por Jesus, pessoas que foram salvas por Jesus, pessoas que aceitaram Jesus, convidaram Jesus para fazer parte da sua vida, escolheram e dizem que são discípulos de Jesus, e eles conseguem dividir igreja. Mas é a coisa mais louca e mais antagônica que se possa dizer. E quando Tiago está escrevendo isso, ele está falando... Vocês se lembram quando Paulo escreveu para Coríntios? Mesma coisa. Mas o que acontece? Acontece exatamente aquilo que a gente fala. Puxa, o povo de Israel, hein? Gente, os caras viram lá as pragas no Egito. Aí eles viram o mar abrir, passaram no mar em seco. Aí quando chegaram lá do outro lado, o que aconteceu? Começaram a murmurar. Lembra que Deus mandou a serpente no meio do povo lá? Aí Moisés fez a serpente de ouro lá, quando levantou, quando eles olhavam para a serpente, eram curados. E mesmo com tudo isso, esse povo murmurou tanto. Os caras comiam maná. Deus mandava maná do céu. Aí, cansamos de comer maná, esse negócio está enjoado, está enjoativo. Deus mandou as codornizes. Aí Deus falando, esse povo não vai entrar na terra. 40 anos circulando no deserto. A roupa dos caras não gastava. Não era o suficiente. Aí quando o Tiago está escrevendo para a igreja e falando de onde vêm as guerras, de onde vêm as contendas, e ele escreve ainda, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Aí você fala assim, nossa, o Tiago bateu pesado, né, nas pessoas. Aí você fala assim, podia ter mudado, não podia? E a igreja continua a mesma coisa. Jesus falou o seguinte, lá em Mateus capítulo 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. O que você está falando, Betão? Eu vou trazer um pensamento de Platão, que foi um pensador grego. A única causa das guerras, das revoluções e das batalhas não é outra coisa senão o corpo dos seus desejos. Cícero, um outro pensador grego, assinala: são os desejos insaciáveis os que transtornam não só os indivíduos, mas também a famílias inteiras e até fazem cair o Estado. Dos desejos surge o ódio, as cismas, as discórdias, as rebeliões e as guerras. Oh, mas esse cara devia conhecer a igreja, devia ser crente. Não, o cara escreveu justamente o que ele via ao seu redor, a maneira como ele via o mundo, a maneira como as coisas estavam ao seu redor. E quando o Tiago escreve isso, quando ele escreve de onde vêm as guerras e as contendas, que há, ou seja, que existem entre vocês, o ar acentuado aí é a mesma coisa que existir entre vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Nós somos seres que se apaixonam. E, gente, cuidado, tem uma diferença muito grande de paixão e amor. A paixão, ela é irracional. A paixão não raciocina. Eu vou dar um exemplinho bem fácil. Você quer casar. Você lembra quando você se apaixonou? Gente, será capaz de atravessar a cidade a pé
Para ter uns 10 minutinhos que a pessoa mata. O apaixonado faz isso. Hoje para ir para buscar o pão na padaria, você fala, vai você. A minha esposa acabou de dizer aqui, é verdade. E para ir de carro, hein? A gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade. Quando você é apaixonado, você faz coisa que você nem imagina, nem raciocina. E quando o Tiago escreveu, vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. E, gente, a gente se apaixona por sério, um monte de coisa. Vocês cobiçam. Cobiçar é aquele desejo pelaquela coisa ou pela pessoa. Você querer para você, isso é cobiça. Ou seja, você deseja e está dizendo, e não tem. Matam e invejam. Ô, Betão, o cara está falando que estão matando na igreja. Você já viu aquela situação, aquela olhada que diz mais que 1000 palavras, que ela é pior que uma facada? Invejam. Ih, inveja é pecado? Ah, não tem aquela inveja santa? Não, meu querido, não tem inveja santa. Sinto muito. Minha querida, não tem inveja santa. Inveja é inveja. Quando você lê na Bíblia, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Uma das maiores dificuldades, quando nossos olhos são voltados para esse mundo, é encarar o sucesso dos outros. É ver o sucesso dos outros e ficar feliz com o sucesso dos outros. E eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós temos essa dificuldade. Sabe por quê? Nós somos seres desejantes. Nós somos criados assim. A nossa natureza é assim. E quando a tua natureza é assim, nós temos que deixar-se forjar em nós o caráter de Cristo. Como é que é isso, Betão? Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pegou a visão? Pegou a ideia? Só para explicar melhor. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Aí você vai falar para mim assim, Betão, sair do mundo agora? Gente, tem 3 tipos de pessoas que pedem. E essas 3 tipos de pessoas que pedem, têm lá suas diferenças. E olha, presta atenção. Eu vou premissa básica aqui. Não estou acusando você de nada. Estou falando muito do que eu sou, muito do que eu vivo. Presta muita atenção que o propósito aqui é a gente crescer em Cristo. Não se sentir acusado. É para aprender de Jesus. Então, não estou acusando ninguém, não estou criticando ninguém. O pastor Hernandes Dias Lopes, isso eu peguei dele. Ele fala o seguinte, aqueles que pedem e se queixam sem razão. Quando o Tiago escreveu, lembra que ele falou que não recebe? Aí o Hernandes deu uma explicação que eu achei muito jóia, por isso eu trouxe para você. Ele diz o seguinte, hoje estamos melhores do que ontem. Eu, quando chego na academia, as pessoas perguntam para mim, e aí, Beto, como é que você está? Eu falo, eu todos os dias, sob todos os pontos de vista, cada vez melhor, graças a Deus. As caras, mas que otimismo! Essa frase é muito antiga. Para aqueles que têm mais de 50 anos, era a frase que o Omar Cardoso falava no rádio. Porque, gente, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que hoje eu estou pior do que amanhã, mas eu estou muito melhor que ontem. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida. Outra coisa, eu estou vivo.
Estou aqui, falando com vocês. Então, eu também estou, mas nem percebi o que está acontecendo. Meu! Sabe quantos não conseguiram abrir os olhos no dia de hoje? Milhares de pessoas passaram para a eternidade. Quantos que estão em leitos de hospital? Quantos que estão com dificuldades homéricas, enfrentando lutas homéricas? Quantos que estão passando por enfermidades e mal administradas ainda? Quantos que estão com problema em casa? Quantos que estão desempregados? Quantos que estão com um péssimo relacionamento com seus filhos, sofrendo, chorando por isso? Aí o pastor Hernandes Dias Lopes desenvolveu o raciocínio assim, ó, estamos melhores do que ontem. Eu comecei a falar isso, meu, coisa louca é essa? Aí ele falou o seguinte, Adão, ele escreve, né? Não existia. Depois, barro. Depois, homem. Depois, presidente da terra, dominando sobre toda a terra, dominando sobre tudo. Mesmo assim, não estava satisfeito. A história dele é igual a nossa. Eu me lembro de Paulo, eu já citei aqui, vou repetir. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Seja na alegria ou na adversidade, eu louvo ao Senhor. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei como está o teu coração. Mas Deus trouxe você nessa noite, nessa reunião, para você aprender que Ele cuida de você. Ele cuida de você na sombra de suas asas. Você não tem noção de quantos livramentos o Senhor fez para você nesse dia. Ou para você chegar até aqui. Quantos que na trajetória da vida não chegaram em 2023? Quantos que ficaram pelo meio do caminho? E quantos que estão se arrastando para chegar no dia de hoje? Você chegou. Eu gosto muito do irmão Renato, da intercessão. Ele chega para a gente, irmão, nós vencemos. Nós já vencemos janeiro, fevereiro, março. Nós já vencemos março e estamos vencendo abril. Nós já vencemos. E a gente não se dá conta que o Senhor te preservou até aqui. E aí ele faz o seguinte, por isso que ele fala, os que se queixam sem razão. Não perceberam até aqui o que Deus já fez. E ele coloca um outro grupo, os que pedem sem saber o que pedem. Por isso que ele colocou, nós vamos ver depois, pedir e não receber porque pedis mal. E ele ele fez uma colocação muito joia. Ele colocou algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia que pediram mal. Raquel, esposa de Jacó, não tinha filhos. E ela chega para ele lá em Gênesis 30, versículo 1, dá-me filhos, senão morrerei. Resposta, quem dá é Deus. Ele respondeu. Tinha o amor do marido, era a preferida. Ele trabalhou, gente, 14 anos por ela. Lembra? Verdade. Amada. E não era o suficiente. Ela queria filhos, porque a outra tinha filhos. Deus concedeu o desejo dela. Teve filhos. Morreu no parto. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Quantas vezes não sabemos o que estamos pedindo? Tem outro cara, bem interessante. Sansão, nazireu de Deus, juiz, levantado para ser o libertador do povo da mão dos filisteus. Um dia, ele viu a filisteia, a Dalila, pediu ao seu pai, e ele orientou, mas o pai dele falou, não, meu filho, ele é filisteia, nosso povo. Que é isso? Pediu mal.
Pediu errado. Persistiu. E, gente, você se lembra o final de Sansão? Cego, humilhado. E foi levantado para ser libertador do povo. Pediu, desejou no seu coração, mesmo sabendo, e aqui, ou mesmo sendo orientado, a paixão, lembra que eu falei agora de paixão? Paixão é burra. Cuidado quando você se apaixonar por alguma coisa. Olha como eu estou sendo bem enfático. Qual o primeiro tópico que o pastor Hernandes colocou? Olha o que Deus já te deu. Olha onde você está. Cuidado com o que pede. Lembra também do filho pródigo? Pediu a herança antecipada. E o que aconteceu? O pai lhe deu. Acabou colhendo o fruto dos seus desejos. Lembra onde ele acabou? Sem nada, comendo lá o que os porcos comiam. Lembra de Elias? Na caverna. Ameaçado, ficou com medo da Jezabel. O não de Deus, muitas vezes, é a melhor resposta. O não de Deus, muitas vezes, é a melhor resposta. Betão, você não sabe como é que é a minha vida. E tem os que se submetem à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A esses é dada a promessa: pedi e dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Todo que pede, recebe? Não. Não. Mesmo sendo imperfeitos, sabemos dar boas coisas. Pão e não pedra, foi o que Jesus disse. Que Deus não atende algumas das nossas orações. Submeta-se à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. No não de Deus está a sua misericórdia. Por isso, muitas vezes não nos dá faca, para que não nos machuquemos. Gente, eu lembro que eu já disse, vou repetir, ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra que nós somos pó. Essa é a realidade. Essa deve ser a nossa visão, o nosso entendimento. E eu peguei também uma frase do pastor Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, um cara que eu acho fantástico também. E ele fala, sabe do quê? Olha o que ele escreve, Augusto Nicodemos. Oração é para os fracos. Vou repetir. Oração é para os fracos. Devemos orar por tudo início do dia, pelas portas abertas, pelas fechadas, devemos orar. Por poder, por discernimento, para no abrir de sua boca, Deus fale. Aí percebemos que temos a maior arma, a ferramenta que une o céu e a terra. A igreja precisa orar. Orar é conversar com Deus. Orar é falar com Deus. É bate-papo com Deus. A gente fala com Deus aquilo que vai no nosso coração. Ansiedades, desejos, necessidade, paixões. É a maior ferramenta que o crente tem. Queridos, eu não sei como é que é o teu tempo de oração. Eu não sei como é que é a tua vida de oração. E uma coisa eu vou dizer, nós estamos trabalhando oração com a igreja. A liderança da igreja está sendo trabalhada no sentido da oração. E eu não posso deixar de compartilhar com vocês o que o pastor Flávio compartilhou conosco no nosso último encontro de mentoria da liderança da igreja. Que o tempo de oração tem que ser um tempo de qualidade. Eu me lembro, quem conheceu o pastor Bartimeu, ele falava do tempo de oração. Ele falava da oração.
E que certa vez ele foi colocado no lugar, quando ele chegou, e pediram para ele orar, e ele ia ficar 1 hora orando. Aí ele chegou, o que eu vou falar com Deus em 1 hora? Aí você para e pensa, quanto tempo você tem, quase que eu falo gasto, em oração? Quanto tempo você tem usado de oração? O pastor Flávio, no culto, pregou sobre isso, certa ocasião, e deu o exemplo do seu filho. Quando a gente começar a aprender a orar, igreja, essa cidade vai ser transformada. Quando a gente começar a orar, ter tempo de oração, a nossa igreja vai ser transformada. Quando a gente começar a orar, muitas vidas serão transformadas dentro da nossa igreja. Quando a gente começar a orar, muitas vidas serão transformadas fora da nossa igreja. E Tiago avança. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí ele usa umas palavras que eu acho bem interessantes. Orgulhosos. Hiperafanóis. Hiperafanóis é alguém que se mostra a si mesmo como superior aos outros. E nesse aspecto, quando Deus se opõe aos orgulhosos, é quando você acha que você é suficiente para cuidar da sua própria vida. Não, Betão, eu sou um profissional e no meu trabalho eu tenho controle. Aqui na minha casa eu administro com tranquilidade. E o que o diabo está dizendo é o seguinte: nas mínimas coisas, ande em comunhão e dependa de Deus. Nas pequenas coisas, dependa de Deus. E nas grandes coisas, descansa nele. Ele concede graça muito maior. E sabe o que é legal? Ele fala que ele tem ciúmes. Isso é muito legal. Em várias ocasiões, um Deus que tem ciúme de mim e de você. Lá em Êxodo 25, não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus zeloso. Tem uns outros trechos que eu quero compartilhar com você. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com seus ídolos abomináveis. Deuteronômio 32, 16. Provocaram-me com ciúmes com aquilo que nem Deus é. E irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Deuteronômio 32, 21. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Aliás, foi desse versículo aí que surgiu a teoria da maldição de família. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. E quando eu falei de maldição de família, isso é um negócio que não existe. Nós, cada um, vai ter que prestar conta a Deus. Guarde isso no teu coração. E Êxodo 34, 14, 34, 14. Zacarias também escreve. Zacarias, ouve Deus dizer, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Deus zeloso. Um Deus zeloso que quer ter comunhão com você, quer ter esse contato com você, quer andar com você, quer compartilhar as suas bênçãos para você. Percebeu o caminho que eu estou andando? Aqueles que estão nem aí, tem de nada, você sabe o que está acontecendo.
Aqueles que pedem não sabem o que estão pedindo, e aqueles que se submetem. O raciocínio que o pastor Hernandes desenvolveu. É o que o Tiago está desenvolvendo aqui. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito de Deus fez habitar em nós, tem fortes ciúmes. Quando você se apaixona pelas coisas desse mundo, dessa vida, quando seus olhos se voltam para esse mundo, sabe o que acontece? Você se afasta dele, do propósito dele. Eu falei semana passada de quando o povo de Deus era lançado na arena, aos leões, e o seu rosto era o rosto de paz, de paz. Eu me lembro quando o profeta, lembra do profeta que foi colocado na cova com os leões? Ele estava tranquilo. Quando o rei falou, ô, meu querido, você está aí ainda? Tô. E os leões? O Senhor mandou um anjo que fechou a boca dos leões. Lembra quando foram lançados na fornalha de fogo ardente? Eu coloquei 3 lá dentro e agora eu vejo 4, e um parece como os dos deuses. Deus os livrou da fornalha. Isso porque Daniel foi perseguido. Quem lê o livro de Daniel vai perceber que ele parava 3 vezes ao dia. Ele parava para orar. Ele ia no seu terraço, voltado para Jerusalém, ele orava 3 vezes ao dia. Tem um grupo que está crescendo aí, chamado muçulmanos. Eles param para orar 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia, os caras param o que estão fazendo para orar. 5 vezes ao dia, eles param o que estão fazendo e vão orar. E agora estão no Ramadã. Eles passam o dia inteiro sem comer, dedicado a Allah. E olha para a igreja de hoje, meus irmãos. A gente fala de oração, a gente fala de comunhão com Deus. Nós temos ouvido mensagens maravilhosas vindo do púlpito da igreja. E nós estamos estudando aqui a carta de Tiago. Ele está dizendo para a gente, presta atenção aí, meu. E como eu disse no começo da nossa aula, alguém pode ter perdido. Não estou acusando ninguém, eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu não conheço a tua vida de oração, eu não conheço o teu dia a dia, eu não conheço como é a tua vida, eu não conheço vocês da igreja do cumprimentar, do abraço, do beijo, e só. Alguns um pouquinho mais profundamente, como o pastor Beto, ou algumas pessoas que de vez em quando a gente se encontra com mais frequência. Mas na maioria das pessoas aqui eu conheço porque a gente se ama, com aquela intensidade de querer estar junto, e quando se encontra é um motivo de grande alegria, porque o momento de encontro é tão pequeno. Então eu quero ratificar que eu não conheço a vida de vocês. O que eu quero que vocês entendam e peguem a visão que Tiago está nos trazendo aqui, que nós precisamos estabelecer um relacionamento mais próximo, mais junto com o Senhor. Algo além de um simples encontro no domingo. Ou algo muito mais além de que uma simples celebração. A vida cristã, ela é intrínseca à nossa vida diária. E o nosso relacionamento com Deus, ele vai ter que estar conosco. Quando o Espírito Santo, que você foi selado, a Bíblia chama de Paráclito, ou Paracleto. Sabe o que ele quer dizer? Junto de. Ontem, no final do culto da quarta-feira, de ontem, eu estava conversando com os irmãos, e o pessoal a gente estava com aquela conversa gostosa, né? E dizendo, como é que vai ser na eternidade, né? Eu quero conversar com Abraão, para saber como é que foi aquela travessia, como é que foi aquele momento lá no monte que ele ofereceu o filho dele. Aí eu quero saber como é que viveram esses personagens. Eu falei, se prepara, gente. Que eles estão ansiosos lá no céu, se é que pode ter ansiedade no céu. Quando a gente chegar lá, eles vão perguntar para a gente como é que foi viver na Terra com o Espírito Santo 24 horas por dia.
Como é que é viver a vida inteira com o poder do Espírito Santo habitando em você? Pegou a visão? Que estabelecemos um novo relacionamento com Deus. Aí é por isso que Tiago continua. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Vou repetir. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aí ele dá um chute na canela da igreja. Ele escreve assim: pecadores. Limpem as mãos de vocês, que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. Entristeçam-se. Lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele vos exaltará. Eu vou lendo do comecinho para você entender o que ele está dizendo para você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Aí ele vem dizendo: pecadores. Hamartaloi, quando ele está traduzido como pecador, é pecador contumaz. É aquele que vive continuamente atrás do pecado. Que trata o pecado como um gato angorá. Acaricia, cuida dele, gosta dele. E uma outra palavra que ele complementa aí, limpem as mãos. E no limpem, ele usa o mesmo termo em grego, no grego, que se refere ao que o sacerdote devia fazer antes de entrar para fazer a propiciação. Sabe o que acontecia com o sacerdote? Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. E quando ele entrava no Santo dos Santos, queridos, ele fazia o seguinte: ele colocava, em primeiro lugar, ele se purificava. Ele tinha a bacia, né, na entrada lá da. Ele se lavava, ele já vinha limpo, mas ele se lavava novamente. Ele colocava uma roupa especial. Ele fazia um sacrifício pelo seu pecado, pelo pecado do povo. Aí, primeiro pelo pecado do povo, pelo seu pecado, aí ele entrava. Segundo a tradição, diz que ele andava com roupa que tinha até sino e uma corda amarrada no tornozelo. Porque quando ele entrava no Santo dos Santos, quando ele estava lá no Santíssimo Lugar, se ele tivesse em pecado, ele seria fulminado. E a palavra limpem aqui é a palavra limpem que ele tinha que aplicar. Aí você fala para mim assim: peraí, Betão, Tiago não escreveu para a igreja? Não era para a igreja primitiva? Não era para a igreja que estava começando? Não era aquela igreja que estava relatada lá em Atos 2:42? É para essa igreja. Porque a gente acredita que essa igreja foi dispersa lá no ano 70. Então, nesse período, a igreja estava unida ainda. E limpe as mãos de vocês que têm a mente dividida. Ou seja, está meio na dúvida: será que é? Será que não é? Será que Deus está comigo? Será que Deus não está? Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus não está? Será que Deus está cuidando de mim? Ou será que Deus não está? Lá no seu trabalho, meu irmão, Deus está cuidando de você. Lá no ponto de ônibus, Deus está cuidando de você. Lá no trem, lá no ônibus, lá no trânsito, Deus está cuidando de você. Mas, para tanto, Deus é santo, Deus é puro. A única coisa que nos separa de Deus, a única coisa que quebra a nossa comunhão com Deus chama-se pecado. O pecado afasta de Deus, o pecado nos separa de Deus, o pecado leva para a condenação. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E quando o Tiago está escrevendo isso aqui, ele está lembrando que muitas vezes nós pedimos errado, muitas vezes nós pedimos mal,
muitas vezes a gente distancia de Deus e se envolve com as paixões dessa vida e se envolve com as coisas dessa vida. E quando isso acontece, meu irmão, aí ele fala, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se Ave diante Maria. do Senhor, e o Senhor os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor, e o Senhor os exaltará. Deu para entender? Entristeçam-se. Talai Porasate. Talai Porasate, eles entendiam muito bem essa linguagem. Talai Porasate era a mesma coisa quando um exército está no fronte, está no meio da batalha e fica sem armas. E fica sem provisão. É o mesmo que aconteceu com o exército da Ucrânia agora, há poucos dias eu vi no noticiário. Eles estavam com pouca munição, se defendendo lá da invasão da Rússia, e o Brasil, que tem as balas para os canhões que eles precisam, falou assim, não vou mandar esse negócio, não. Oh. É o mesmo termo. Ou seja, eu estou numa batalha, eu estou no meio da batalha, eu sei que o inimigo, eu posso vencê-lo se eu tiver arma, só que eu não tenho arma. Ai, porra. Alai Porasate, eu estou sem condição de ganhar essa batalha. Eu estou percebendo que eu estou perdendo, que está complicado. Ele está dizendo o seguinte, a posição nossa diante do Senhor deve ser essa. Limpem-se. Purifiquem o coração. Lamentem e chorem. Olhem para a nossa condição. Miserável pecador. Longe de Deus. E quando eu falo miserável pecador, tem gente que está a mente cauterizada. Se acostumou com o pecado. Aí eu lembro daquela musiquinha, né? Conhece a musiquinha do pecador? Eu era um pobre miserável pecador. Eu era um pobre miserável pecador. Tanto matei, tanto roubei, que hoje sou rico, miserável pecador. Muda nada! Ele reconhece que é pecador, mas não muda. E não deixa o pecado. Não abandona o pecado. Está envolvido no pecado. Olhando para esse mundo, achando que esse mundo é maravilhoso, que a única coisa que ele pode obter na vida é a coisa desse mundo. E não é. Eu gosto de dizer que nessa vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Mas nós estamos de passagem por aqui, meu irmão. Nós estamos de passagem por aqui. Nós somos passageiros aqui. Ô, Betão, mas eu tenho que trabalhar, não tem sim. É por isso que eu costumo ensinar, gente, que você tem que trabalhar não é para você. Não é para o seu patrão também. Assim. Passa para Jesus. Passa para Jesus. Como assim? Lá no seu trabalho, seu patrão tem que estar no seu pé para você fazer as coisas. Faça o melhor possível. Você tá ali para trabalhar, faça o melhor possível. Mas faça para Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, tem um trecho que eu acho lindo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. 20h18. Eu vou parar aqui no versículo 10 e vou franquear a palavra para vocês. Hoje nós vamos terminar no horário. Então, agora, dúvidas, comentários, quer acrescentar alguma coisa? Eu vou dar 12 minutos para a gente fazer isso. Quero eu. Irmã Maria Alice levantou a mão. Abre o seu microfone, querida. A palavra é sua. Fica à vontade. Eu
Quando você estava entrando, você falou um negócio tão bacana para esses textos, eu gostaria que você repetisse para mim. Não colocar a visão do mundo dentro da igreja. Como que é esse? Eu achei muito interessante para esses textos que a gente já está lendo aqui, do Tiago. Você pode Exatamente. repetir? Claro, querida, com alegria. Acontece o seguinte, o Tiago ele está trazendo uma visão bem contemporânea. Quando ele começa, é que a igreja ainda não entendeu, tá? A divisão, o que é igreja, o que é mundo. Isso não fica nítido, essa diferença. E quando a igreja perde essa visão, ela perde a sua voz profética. Quando a igreja não Então, entende o que está acontecendo, tá? Que ela foi colocada no mundo na mesma proporção que Deus escolheu o povo de Israel. Na mesma proporção que era para revelar Deus ao mundo, a igreja hoje tem esse papel. sim. E quando a igreja não consegue perceber isso, e ela olha para o mundo e se apaixona pelas coisas que estão aqui, ela perde essa visão. E ela perde a capacidade, inclusive, de influenciar o mundo de maneira positiva. Essa que é a triste realidade, essa que é uma triste verdade. Enquanto não ficar nítido a diferença entre o que é igreja e o que é mundo, e e quando eu falo mundo, gente, o mundanismo, tá? No igrejês é muito comum essa palavra. E a gente se perde no meio disso. A gente se perde no meio desse conceito. E o Não é Tiago a está dizendo. criação maravilhosa de mundo que Deus fez. Realmente essa influência essa maligna que o homem doou para Exatamente. Satanás, Exatamente. né? Sobre a vida dele e sobre Exatamente. tudo. Exatamente. E o que o Tiago está escrevendo é justamente com esse propósito, que a igreja consiga enxergar isso e Eu perceber. E eu amei vou essa dizer uma coisa para palavra. vocês. Quem não largar a visão de mundo dentro da igreja, peguei você falando um pensamento. Eu falei, nossa, esse aí já matou tudo o que ele vai falar. Foi muito profundo hoje, assim, bem espiritual. Então, a visão de mundo, a gente tem que realmente não misturar com as coisas é bem separado, né? Tanto é que, se a gente voltar, você vê que no 3 ele fala da nossa língua, né? Você não querer ensinar Nem se cheguei você não lá, mas nós tiver vamos chegar vida. lá. Que bênção, né? E o 4 eu achei muito legal. Eu só fiquei com uma interrogação quando Deus fala assim: quem pede, recebe, e quem bate, abre a porta. Conciliar. Eu acredito que mesmo Jesus Cristo, aquele dia que ele, na última oração dele, que ele orou 3 vezes lá, para Deus tirar Se aquele, possível, passa de mim esse cálice. livrar dele esse cálice. E, como quem diz, na última, ele fala assim, Jesus, nós fizemos esse plano, mas está muito difícil agora. Ele aqui em Deus, dá para mudar isso? Ele mesmo sabe, não, mas faça a tua vontade, é para isso que eu vim. Como quem diz, quando você está ligado em Deus, ele vai realmente responder a oração, porque o Espírito é que fala, que intercede por nós, ele fala que não sabemos. Por isso que Deus responde, por isso que ele fala, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, naquele propósito, no mesmo propósito, de coração a Deus, vocês vão pedir coisa que é possível. Aquela mulher, outro dia eu até escrevi um textinho, aquela mulher, a viúva, que foi o juiz iníquo, falou assim, eu sou mau, mas essa mulher vai ficar me importunando, eu vou. Ela tinha uma causa que ela batia. Por isso que eu digo que a oração, para nós, não tem vãs repetições. Eu posso orar 30 anos, 40 anos pela mesma causa, se é uma causa que é do coração de Deus, se é uma causa boa que é da vontade de Deus. Isso não é repetir. Vãs repetições é aqueles que fazem as orações para qualquer Deus deles que eles não têm, pensando que a quantidade de orações que eles fazem ou de vezes que eles repetem uma coisa, esse Deus deles vai ouvir. Mas o nosso, você pode repetir, porque tem coisas que ele não vai dar hoje, nem daqui 30 anos. Durante a tua vida, às vezes, você vai
morrer orando, querendo ver essa bênção. Porque o cara que tem fé, ele vai saber que mesmo depois de morto, Deus vai fazer. Não é assim? Aquela coisa que Exatamente, é da querida. vontade de Deus. Então, eu falo que a gente tem que pedir e saber que Deus dá. Quando ele não dá daquele É. jeito, você falou, ele pede uma faca, Deus fala, ai, minha filha, mas você vai ter uma pena no lugar da faca, e você vai entender porque eu te dei essa pena. Uma pena leve, uma pluma, porque você ainda está nessas condições. E eu vou saber que aquela hora eu vou ser feliz, ele fala. Peça, entrega tudo para Deus, e a paz que excede todo entendimento vai guardar a tua mente e o teu coração. Eu vou saber que o melhor para mim era aquela pena no lugar de uma faca. E a gente vai entender e vai viver feliz com Deus, agradecendo, não é? Gostoso. Meu irmão, hoje, nossa, cada dia, hoje foi tremendo. Amém. Tá bom. Obrigado, minha Maria Alice. Queridos, que delícia. É literalmente isso. Mas a palavra é de vocês. Eu vou me segurar aqui para que vocês tenham espaço. Eu quero ouvir vocês. Esse tempo é de vocês. A paz, meu professor, pastor Betão, é a Valéria. Ô, querida, graça e paz, que alegria para ver você aqui também. Deixa eu ver se eu estou bonita na câmera aqui. Tá linda. Olha só que interessante, irmã Maria Alice também. Hoje nós teríamos a live das meninas e eu estou estudando, preparando o estudo sobre a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. E como agregou hoje esses Glória a Deus. ensinamentos, Graças a muito, Deus. e o pastor falando, e eu assim, nossa, que coisa mais linda, né? Como Deus fala aos nossos corações. E eu só queria deixar esse versículo que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, né? Amém. Tiago, ele é uma carta prática, e isso precisa ser Exatamente. praticado diariamente, em oração, em conduta, em ação, né? E aqui o salmista, Davi, lá no Salmo 146, 143, 10, ele diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu Glória. és meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. E é isso que nós precisamos orar ao Senhor, porque nós não sabemos realmente como orar, nós não sabemos, nós não temos o conhecimento da totalidade da vontade do Senhor, mas muitas vezes nós temos as escolhas e fazemos essas escolhas totalmente erradas, que o Senhor permite, né? Foi isso que o pastor ensinou hoje, a permissão do Senhor, mas que nós possamos orar para que o Senhor ensine a fazer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita sempre. Perfeita. Obrigada, viu, pastor? Linda a mensagem. Graças a Deus. Obrigado você, querida, pela contribuição. Para com todos nós estamos crescendo com isso. Esse que é legal. Minha irmã Maria Alice, Valéria, isso acrescenta para a gente. E nós crescemos com isso, com a experiência de vocês e com aquilo que Deus já separou no coração de vocês. Ainda temos alguns minutos, a palavra é de vocês. É só abrir o seu microfone, críticas, sugestões, comentários, ou complementar alguma coisa que Deus colocou no seu coração. Fica à vontade, a palavra é de vocês. Pode falar, querido Luiz. Abre o microfone que está fechado, querido. Não, eu só cliquei. Mas eu vou falar assim, vou falar alguma coisa. Ok. É tão interessante que eu leio o presente diário, né, todo dia. Então, eu leio o do ano passado e desse ano. E o do ano passado falou tudo que o senhor falou agora. Que Graças a tava, Deus. o título era Vida Tranquila, né? E aí estava falando que a gente a gente gosta de correr atrás de coisas, né, de riquezas, de muitas coisas, e a gente se esquece que vida tranquila não é você ter dinheiro, vida tranquila é você estar junto com Deus, entendeu? E foi tão interessante que você falou igualzinho está escrito lá. Ele deu o exemplo até do avô dele, que o avô dele não tinha, vivia num sítio, vivia do que plantava, vivia num saláriozinho, e quando ele morreu, ele falou assim, estou guardando a minha fé, porque eu vou para Deus. E foi mesmo.
Mas ele foi com tranquilidade, sabendo que ele cumpriu tudo aquilo, sabe, assim, de uma forma muito tranquila. E a gente sempre busca muita coisa e a nossa cabeça está sempre voltada para uma coisa que não, né? Os nossos desejos são sempre voltados para mais e mais, né? E a gente não entende que Deus quer que a gente viva uma vida tranquila com Ele, né? Amém. Para Ele, né? Não fazendo os nossos desejos do nosso coração, né? É isso. Veio muito de encontro com o que eu li hoje. Graças a Deus, eu não li, eu preciso ler esse aqui, porque, na verdade, eu estou uma semana de atraso. Luiz, você tinha levantado a mão, querido. Abre o teu microfone aí, pode e fica à vontade. Achei muito importante quando você diz que o não de Deus ele é necessário, é muito importante. Enriqueça um pouco mais. Eu acho muito importante isso aí. Duas coisas. Perguntaram aqui se o estudo, que hora começa? 19h30, tá? Mas o não de Deus. E aí, como é que você... O não de Deus é muito importante. Como eu citei alguns exemplos bíblicos, né? Em que Deus não atendeu. O que o Elias falou? O que o Elias pediu lá na caverna? Senhor, tira a minha vida. Peraí, o cara que pediu que viu o fogo do céu descer, lembra? Ele pediu para morrer, porque ele ficou com medo da Jezabel. Ela matou os... Tá também? Então, se o Senhor tira a minha vida, Deus não atendeu a oração de Elias. Deus não atendeu a oração de Paulo. Um espinho na carne. Lembra disso? Sim. Então, o não de Deus, ele conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. E algumas vezes, nós vamos ter que passar por algumas coisas que a gente não vai entender e só vai entender lá na frente. Certo. Tá? Eu vou dar um outro... Eu não vou dar outro exemplo, não. Eu vou dizer o seguinte. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a sua estrutura. Gente, o povo que ficou lá em Jerusalém, que foi martirizado. Lembra, Estevão? Eu estou vendo o céu aberto e o Senhor, no seu visão que ele teve, sendo apedrejado. Ele podia pedir, Senhor, me livra da morte aqui. Quando você está falando em termos de vida, saber para onde vai, saber o que acontece com você. Mas o relacionamento com Deus tem que estar tão próximo que você vai entender isso. Então, eu estou falando aqui porque tem muita gente que tem problema de saúde. Estávamos orando na intercessão na igreja e uma irmã veio pedir para... Eu falei, qual é o teu pedido, minha irmã? Eu falei, não quero pedir não, pastor, eu vim agradecer. Eu falei, que eu Glória. agradecer por quê, minha irmã? Meu filho ele ia ser operado na segunda-feira. Ia para passar por uma operação no quadril, para reparar o quadril dele que tinha um problema. Fez os exames, a tomografia, aquele negócio todo, e a cirurgia foi marcada para segunda-feira. Segunda-feira, quando ele chegou para fazer a cirurgia, quando ele foi internado, eles fizeram o pré-operatório. O médico me chamou, quem mexeu no menino? Ai, que legal. Ela falou, não, como assim? Eu não sei. Ele entrou, eu coloquei ele lá com a enfermeira e vim para cá, entrar para o centro cirúrgico. Falou, não, quem operou o menino? Ela falou, Glória a não, ele não Deus. foi operado. É na nossa igreja. Glória a Deus. Sabe quando os intercessores ficam ali na frente? Essa irmã trouxe para mim essa informação. Nós oramos, vocês oraram por ele, e a cirurgia dele era segunda-feira. E o médico falou que não precisa mais operar, que o menino está curado. Ele quer saber como é que aconteceu isso. E eu falei que nós oramos. Eu estava nessa igreja, essa aqui é bem antiga, quando a igreja estava em construção. E aí, a parte do forro não existia, e era aberto do lado, e começou uma tempestade de verão. No meio do culto da manhã, aquele culto das 10, igreja lotada. A tempestade começou a molhar as irmãs, e as irmãs naquela época se vestiam, como até hoje, se vestem um primor, né? Aí as irmãs começaram, aquela movimentação.
Pastor Edson estava no púlpito. Vamos pedir para Deus parar a chuva. Tempestade de verão. Começamos a orar. A chuva parou. Claro. Glória a Eu Deus. lembro desse dia. E estava na Glória a igreja. Deus. Aí Eu lembro. depois, Poderoso. ele falou o seguinte: irmão, nós vamos fechar isso aqui, não vamos ficar tentando ao nosso Deus. Eu fico até arrepiado. Eu estava lá nesse culto. O mesmo Deus que fez um milagre naquele dia, o mesmo Deus que curou esse menino, É o mesmo que atua na nossa vida hoje, né? Aleluia. é o mesmo que atua na nossa vida hoje. Ah, ele pode fazer milagres extraordinários. Extraordinários. Pode fazer? Pode. E às vezes ele não faz. Mesmo na história relatada, no relato bíblico. Alguns grandes homens do Senhor oraram e Deus não fez. Lógico. Quando eu oro e não tenho, e tenho a convicção do não de Deus, eu não oro mais por aquilo. Quando eu não tenho convicção do não de Deus, eu continuo orando. O problema é que nós somos ansiosos e Deus não vai dar faca para você, meu irmão. Ele sabe que você vai se machucar. E outra coisa, Ele é Deus. Aleluia. nada. A gente tem que entender que nada acontece sem que ele queira, sem que ele saiba, sem que ele permita. Ô, Betão, você vai estar falando isso porque você é um cara que tem sua casa, tem 2 carros 0 km na garagem, está vivendo muito bem. Meus irmãos, eu fui diagnosticado, depois de uma biópsia na medula, com mutação na medula. É. Eu estou com mutação na medula. Sabe o que eu falo para as pessoas quando eu vou explicar o que está acontecendo? Agora eu sou um X-Men. Eu não sei se eu vou ser o Wolverine, o professor Xavier. Pô, você está feliz, cara? Pô, você está com mutação na medula. Eu estou. Fui na oncologia esses dias para fazer sangria. Porque a minha mutação, ela tem dois lados, a mutação na medula. Ela pode dar leucemia ou a chamada policitemia. Leucemia, tá, que mata os glóbulos, ou policitemia. Então, eu tenho uma produção muito grande de glóbulos vermelhos, além do que o meu corpo suporta. Isso pode dar trombose, pode dar infarto, pode dar um AVC. Por isso eu tenho que fazer sangria. Eu tenho que tirar sangue e tenho que tomar hidroxureia para o meu sangue poder fluir normal. Oh, glória a Deus. E está aí com o mesmo sorrisão de sempre, Aleluia. servindo Ele esse tem me Senhor. sustentado. Melhor do que ontem, né, pastor? Eu estou Melhor melhor do do que que ontem. ontem. Eu falo que Eu estou pior do que amanhã. isso é bacana, porque você está pregando uma coisa e você está Eu vivendo estou vivendo. conosco aqui, ó, Aleluia. pondo Estou a vivendo. cara Glória a e Deus. dizendo isso. A gente Glória não a está Deus. vendo falsidade em Glória a você. Eu não sei o que vai ser amanhã. Sim, Mas ele mas a tua sabe. vida está na mão dele e eu sei que só vai ter Aleluia. vitória na sua vida. Obrigado, Senhor. Ele sabe. O máximo que acontecer aqui com a gente é dormir essa carne e a gente vai estar na glória. Exatamente. Eu sei para onde eu vou. Eu só penso isso também. Então, essa convicção. É por isso que no sábado eu estava cantando, no domingo com os irmãos, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, Não tem essa diabo que alegria tire não vai mais de mais nós. sair Eu sei de quem tem dentro o do Cristo, meu né? coração. Amém. É assim mesmo, meu Glória a irmão. Deus. Quando a gente conseguir Glória a Deus. entender isso, meus irmãos, aí você fala assim, ô Betão, você é o cara, você... Não. Eu sou um pé de chulé, gente. Eu dependo da graça, da misericórdia de Deus. E eu me alegro quando ele me acorda na madrugada para orar, porque eu vejo que a misericórdia dele se renovou mais uma vez na minha vida e me deu mais um dia. É isso aí. É aquele primeiro grupo que eu falei para vocês agora há pouco, daqueles que entendem o que está acontecendo à volta e agradece. Basta cada dia o seu mal. Vamos glorificar ele pelo que está acontecendo hoje, por mais um dia que ele nos deu. Quando a gente conseguir entender isso e compartilhar isso e viver isso, é começar a viver o evangelho. Mas não é pela minha própria força. É o Espírito Santo de Deus
que está fazendo isso em mim. E o que ele está pedindo, meu irmão, que ele falou aqui do não, existe a oração individual, que a gente nunca Sim. sabe direito qual a vontade de Deus. Por isso que não pode estar sim, eu te ter digo, dúvida. mas existe aquelas que são da vontade de Deus, essa eu quero dizer. A gente tem que morrer orando por determinadas coisas, se você sabe que é da vontade de Deus. Mas aquele pessoal nosso, a gente tem que estar limitado mesmo à vontade de Deus e agradecido. Se eu peço um carrão, ele me deu um carrinho, é esse que ele tem para mim. Louvado seja Deus. E sermos Louvado seja o contentes Senhor. com tudo o que ele faz por nós, não é? Amém. E é por isso que eu vou Glória a repetir. É por isso que eu vou repetir o trecho de Paulo. Já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, seja na Amém. alegria ou na adversidade. Eu louvo ao Senhor. Eu também. Graças a Deus. Queridos, eu prometi encerrar no horário e nós já passamos 9 minutos. Eu fui culpado de fazer aquela aqui. pergunta. Pode fazer, querido. Ô, pastor, deixa eu só falar. O presente Pode diário falar. que eu li é do ano passado. E desse ano. Eu leio do ano passado e desse ano. Eu leio o mesmo dia. Eu fui convidado para escrever também e eu estou devendo isso para eles. Eu vou escrever um texto ainda. Talvez até a próxima semana eu entregue lá. Para o do ano que vem. É bênção. E é maravilhoso. São textos maravilhosos mesmo. Obrigado, querida, pela contribuição de vocês. Mas eu tenho que encerrar porque nós temos um tempo aqui. Eu sei que vocês têm seus afazeres. Já estamos aqui há mais de 1 hora. E eu não acho justo fazer isso com vocês. Tem que ter bom senso. Tudo se tem que fazer com ordem e decência. E é por isso que eu vou pedir para o Nilton, querido, você orar agradecendo pela aula dessa manhã, dessa noite, desculpem, e nós continuamos na quinta-feira que vem. Pode ser, querido? Amém, amém, pastor. Vamos orar. Pai de amor, queremos engrandecer o seu nome por quem tu és, ó Deus, não pelo que o Senhor faz, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais esse dia, por abrir os olhos, estar de pé, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai, nos trazendo todo o alimento na nossa mesa, deixando nossos celeiros também fartos, ó Deus. Só temos a agradecer a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a buscar em Ti, ó Deus, a realidade das nossas vidas, para que nós possamos procurar no Senhor tudo aquilo que nós precisamos fazer e tenhamos que ter também, ó Deus. Tira de nós, Senhor, todas aquelas situações que não venham de Ti, ó Deus, para que nós possamos crer e entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar, tem a nos ensinar e procurar nos obedecer também ao Senhor, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa falar baixinho aos nossos ouvidos, que nós possamos atender tudo aquilo que venha de Ti, ó Deus. Pai, em nome do seu Filho Jesus, agradecemos por mais essa aula, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Betão, ó Deus. Continua ajudando a ele, Senhor, dando sabedoria suficiente do Senhor para que venha do alto para cuidar de nós, que somos suas ovelhas também, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia, por esta aula. Muito obrigado por cada participante que aqui está, ó Deus. Nós possamos estar sempre prontos e abertos e lúcidos, Senhor, para entender tudo que o Senhor tem a falar através do seu pastor e que nós possamos entender tudo também, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia. Te peço em nome do seu Filho Jesus, nos dá uma noite abençoada, para que nós possamos descansar e amanhã, ao acordar, estaremos renovados para desfrutar de mais um dia concedido pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus. E assim entregamos esse dia, essa noite, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Obrigado, querido. Obrigado, Sheila. Obrigado a todos Deus vocês. abençoe, pastor. Deus Obrigado abençoe pela participação. Deus os abençoe. Nos vemos no final de semana na igreja. Fiquem na paz. Amém, pastor. Deus abençoe, povo de Deus. Deus abençoe, Deus irmãos. abençoe. Deus abençoe. Abençoe, amados. Abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Não posso deixar de falar. Partiu, fui. Tchau, gente. Vai, Parmeira. Tchau, querido. Tchau, fiquem na paz. Tchau. Amém. Amém. Ah, pastor, graças a Deus.